Glória a Deus. Pronto, testando o som. Você que está online aí, dê um feedback aí, como é que está o nosso som. Glória a Deus, se está bom. Glória a Deus. Para o seu irmão Imaculada, a irmã Flávia, Pai do Senhor Aélio. Glória a Deus. A paz do Senhor, Pastor Rogério. A paz do seu irmão Orlando Ramos, estão assistindo conosco. Compartilhe aí essa live, a lição 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre. Professor Presbítero Josimar Nascimento. Glória a Jesus. Bom dia para os irmãos, a paz do Senhor. Nossa segunda aula, nós iremos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a nossa ideia é começarmos com oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento tão especial, ó Deus, em que a sua palavra, ela vai ser transmitida. Obrigado por essa cooperação conjunta dos irmãos que estão aqui, Pai, para podermos divulgar a sua palavra, Senhor. As portas dos prédios onde as igrejas se reúnem estão fechadas, porém a sua igreja diz a sua palavra que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Pensando assim, ó Pai, que estamos unidos para transmitir a sua palavra para os lares. Queremos, ó Pai querido, através de sua palavra, edificar vidas e também ser edificado, ó Pai. Que o Senhor tome tudo aqui para o louvor da sua glória. Te pedimos no teu nome, amém. Nossa lição, ela tem como esse tema, a sublimidade das bênçãos em Cristo. A ideia é que nós compreendamos que uma vez que estamos em Cristo, uma vez que somos nova criatura, nós recebemos de Deus as suas bênçãos que vêm através do seu Filho, Jesus Cristo. E gostaria de avisar para os irmãos que, como ela é uma aula online e ela abrange muito mais do que os irmãos dessa igreja, a ideia é, aqueles que não têm revista, eles vão acompanhar pelas escrituras. Nós vamos aqui interagir com a Bíblia e fazer com que você entenda a aula. Perceba que no quadro nós colocamos os pontos principais. O primeiro ponto é a nova posição em Cristo. No segundo ponto nós temos uma vida cristocêntrica. E no terceiro ponto nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E aí nós vamos trabalhando os subpontos aí, de acordo com o andamento da aula. Então, queridos, para a introdução, perceba que o apóstolo Paulo, ele define a nossa condição no passado. Quando você está lendo Efésios, e é assim que o autor da revista, ele começa, quando ele vai falar da nova posição em Cristo. Quando você está em Efésios, no capítulo 2, ele vai definir a nossa condição no passado, e ele diz: ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 11 do mesmo capítulo é dito: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas.
Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, de estranhos às alianças da promessa. Essa ideia é para dizer que no passado éramos assim, no passado estávamos assim. Agora o apóstolo Paulo vai abrir esse livro, essa carta, para explicar a nossa nova condição. A condição dos gentios, do qual nós estamos inseridos, do qual nós fazemos parte. Então, quando você vê Davi no Salmo 40, ele consegue juntar uma experiência do lamaçal, de um tremedal, de uma espécie de areia movediça, e ele consegue, dessa experiência, falar do hino que foi colocado nos seus lábios. No Salmo 40 é dito dessa forma: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro. Ele começa a relatar a experiência da sua espera no Senhor, e ele diz que o Senhor se inclina para ele e ouve. E como é que isso é traçado aqui? No versículo 2 é dito: ele tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro da lama, colocou os meus pés sobre uma rocha. É essa experiência que aconteceu conosco no passado. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos tirou desse lamaçal, desse tremedal. E aí, no verso 3, ele diz o que é que o Senhor fez. O Senhor não só se inclinou e não só ouviu, mas o Senhor também pôs nele um novo cântico, uma nova canção, uma música. Colocou nele um hino que enaltece ao Senhor. E é justamente por aí que nós iremos começar, quando no primeiro ponto, quando ele vai falar nova posição em Cristo, no primeiro subponto, que é chamado de doxologia, que é na verdade um estudo, deveria ser um estudo da glória de Deus. A intenção é essa, de falar sobre a glória de Deus, o estudo da glória de Deus. Paulo começa no versículo 3 de Efésios, dizendo o seguinte, no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É esse o louvor. Quando você estuda os versículos 3 a 14, você tem uma impressão de um hino. Ele parece que não toma fôlego quando fala no versículo 3 ao 14. Ele toma a palavra e em uma expressão, é como se ele quisesse dizer em um parágrafo só, aos benefícios daqueles que são ligados ao Senhor. E ele faz isso como que estivesse cantando uma música para Deus, com o coração jubiloso, com o coração cheio de alegria. Ele expressa e diz: bendito seja o Deus e Pai. A primeira ideia que nós vamos trabalhar aqui é essa questão de Deus ser bendito, ser abençoado, bendizer, dizer bem a respeito de Deus. É isso que Paulo está em mente. Ele está dizendo bem, porque ele tem motivos para dizer bem. Essa é uma expressão que os rabinos gostavam de usar no Antigo Testamento para não falar do nome de Deus em vão. Então eles chamavam Deus de o bendito. Paulo toma essa expressão e ele agora diz: o Senhor é bendito, eu estou bendizendo a ti, eu estou louvando ao Senhor. E aí ele está, de uma certa forma, trazendo a ideia por aquilo que o Senhor fez em favor do seu povo, ou em favor dos homens, por intermédio de Jesus Cristo. É essa bendição que Paulo tem em mente, esse louvor. Ele diz, louvado por ser, quando ele diz que Deus é bendito e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também é algo que deve ser levado em consideração, porque Cristo é o Filho primogênito. Como Filho primogênito único, singular de Deus, Filho gerado de Deus, Ele agora repassa as bênçãos que fluem do Pai, é repassada para esse Filho primogênito. E ela tem a ideia de abarcar também filhos como eu e você, que eram órfãos. As bênçãos que vêm de Deus, repassa para o seu filho primogênito, que da sua vez flui para os filhos que estão chegando agora, que estão sendo adotados na família de Deus, que estão sendo agora trazidos para fazer parte da família do Senhor. O resultado de bendizer ao Senhor nos torna também bendito, não no sentido de sermos exaltados, mas porque estamos ligados, conectados com Deus através da pessoa de Jesus. Nós, uma vez que estamos ligados a Ele, nós também temos essa bendição, que são os resultados de estar ligado ao Senhor. Quando você percebe a ideia dessa palavra, bendito, ela também está ligada à felicidade, ela também está ligado à bênção, ela está ligado o que o Salmo no capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele vai dizer qual é o prazer de um homem feliz, de um homem abençoado, que a palavra bem-aventurado tem a conotação de uma pessoa feliz, abençoada. E aí, bendito, por estar relacionado a Deus. E aí ele diz que este homem, ele tem um prazer. E onde está o prazer desse homem? O prazer desse homem está diretamente na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Essa não é uma ideia de dizer que você tem que pegar a Bíblia e abrir ela e começar às 7 da manhã lendo e chegar às 12 da meia-noite, estar com a Bíblia aberta lendo novamente. Não é essa a ideia. A ideia é de se fazer uma leitura devocional da palavra de Deus. E ao fazer essa leitura devocional da palavra de Deus, ter o cuidado de meditar nessa palavra como um animal que rumina a sua comida e deposita guardando ela para ir se mantendo alimentado. Essa é a ideia. Ele está dizendo: o homem que lê as Escrituras e que se beneficia das Escrituras, ele é bendito, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é abençoado, porque ele aprendeu a guardar a palavra de Deus, e essa forma de guardar é expressa pela sua meditação. Ele medita de dia e de noite. Há uma outra característica também desse homem que é bendito, desse homem que é abençoado, desse homem que é feliz. É quando você começa a ver Mateus no capítulo 5, e Jesus Cristo dizer quem é o homem feliz, quem é o homem abençoado. O homem abençoado, feliz é aquele que chora. O homem abençoado e feliz é aquele que tem um coração pacificador, puro. O homem abençoado e feliz, e ele vai descrevendo no capítulo 5, do versículo 3 até o 12. É a descrição de um homem que é feliz. Então, no versículo 3, esse homem que é bendito, Deus que é bendito, porque o homem reconhece essa bendição em Deus. Na verdade, é uma espécie de favor, não para Deus, mas para o próprio homem. Porque quando ele automaticamente reconhece o Senhor Deus e canta louvores para Ele, entendendo o Salmo 1, entendendo o capítulo 5 de Mateus, ele é uma pessoa que recebe de volta esses benefícios que são satisfeitos na pessoa de Deus. É um privilégio. Então, no segundo subponto, na verdade na revista, ela é falada as bênçãos espirituais. Esse é o segundo subponto. A minha ideia é fazer uma troca dos subpontos, porque
O subponto 3, penso eu, que é o fim do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, eu gostaria de pegar o terceiro subponto, que é a nova condição, e transportar ele para ser o segundo subponto, e fazer você pensar que é através da nova condição que nós vamos receber as bênçãos espirituais. É só uma mudança de ordem aqui na revista, porque vem primeiro as bênçãos espirituais e depois a nova condição. Eu estou colocando aqui a nova condição, que é o fato de estarmos em Cristo, como em primeiro lugar, e trabalhar essa nova condição aqui com você. A nova condição é o fato de estarmos nele. Quando a gente abre a nossa Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, você vai ver ali que o sermão começa no capítulo 13 de João. Estão vivendo os discípulos os últimos momentos com Jesus. No capítulo 14, o coração deles estão aperreados, eles estão se sentindo agora só, se sentindo atribulados, eles estão agora atemorizados. No capítulo 14, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que eles não fiquem perturbados, que eles creiam em Deus, creiam também em Jesus. Ele fala das moradas na casa do Pai, e ele vai aqui como que descrevendo essa paz que os discípulos devem ter. Quando chega no capítulo 15, ele continua ainda no mesmo sermão e ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Aí ele vai começar a descrever agora a vida daqueles que estão conectados com Jesus e a vida daqueles que aparentemente pensam que estão conectados. Diz aqui no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, ele não tem capacidade de produção própria, de produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permaneceres em mim. A ideia de ter chamado a atenção para o capítulo 15 de João, com relação ao segundo subponto, que na verdade é a nova condição, é de falar que uma vida frutífera, de que uma vida que gera frutos, ela está diretamente ligada a Jesus. A ideia do texto ele está falando de Judas no capítulo 13, e dos discípulos que estão lavando os pés, e do processo como isso está se conduzindo. Judas sai, traz Jesus, e os discípulos continuam com Jesus. O capítulo 15 é apenas para poder descrever como estão os discípulos, como eles estão andando. Alguns que aparentemente pensam que lá estão com Jesus, estão pertinho de Jesus, mas não conseguem frutificar como Judas, porque o fato de alguém estar perto de Jesus, andar com Jesus, mas não estar conectado nele de verdade, como o ramo na videira para a produção de fruto, não significa dizer que você é uma pessoa de Cristo. Você não é uma pessoa que se encaixa nessa nova condição. Então, a ideia é que você, ao meditar nesse capítulo 15, entenda que é preciso que, muito mais do que estar perto de Cristo, muito mais do que receber um chamado para fazer parte de um grupo religioso, é você estar conectado nessa videira para poder você dar fruto, para você poder estar em Cristo. Em Paulo, essa expressão ela é repetida mais de 164 vezes, e ela indica a nossa
posição espiritual e a nossa comunhão com o Filho de Deus. Então, essa é a ideia. Quando você estuda as Escrituras, você tem uma percepção, principalmente em Mateus 5, versículo 45, quando diz que Deus, quando abençoa, Ele não escolhe pessoas, Ele não seleciona pessoas. Ele está dizendo lá no texto que quando Ele manda chuva para bons e para ruins, né? Isso acontece, e isso está diretamente ligado ao que é conhecido como graça comum. Só que aqui em Paulo não se está tratando de bênçãos comuns ou da graça comum. Em Paulo só recebe os privilégios do capítulo 1, adoção, filiação, predestinação, eleição, o estar redimido pelo sangue de Jesus. Só recebe essas bênçãos aquele que de fato está em Cristo, aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, as pessoas que recebem chuvas como benefício da graça de Deus, as pessoas que são abençoadas por Deus também aí fora, elas não têm essa experiência que nós que estamos vinculados a Cristo temos. Elas não têm essa condição espiritual de receber de Deus, que é repassado através de Jesus, as bênçãos que chegam para nós, que nos vem, que é pelo fato de estarmos em Cristo Jesus. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa. Deuteronômio capítulo 28, nos é dito que existem condições especiais para se receber bênção. As condições se você obedecer, atentar, ouvir as minhas palavras, tendo cuidado de guardá-las, aí você vai ser abençoado. Aí ele vai descrever, você vai ser abençoado no campo, no trabalho, na fazenda, no casamento, você vai ser abençoado, e enfim. Todas as bênçãos estão ligadas à nossa vida aqui na terra. Então, quando você vê o Antigo Testamento, você também vê algumas alianças que foram feitas, e essas alianças elas estão ligadas diretamente a bênçãos que são incondicionais, mas que são ligadas a algumas coisas aqui na terra. Você vai ver a aliança abrâmica, a aliança palestínica, a aliança davídica, a nova aliança. Essas alianças elas são incondicionais. Quais são as alianças incondicionais? Eles têm para eles uma nação para sempre, eles têm uma terra para sempre, você vê isso em Abraão, eles têm um rei para sempre, eles têm um trono para sempre, eles têm um reino para sempre, e eles têm uma nova aliança e bênçãos permanentes. Só que quando você chega na nova aliança, você vai ter que perceber que na nova aliança existe um novo viés, que por mais que ela esteja ligada a Israel, com relação às bênçãos que serão desfrutadas no reino milenial, ela também tem uma condição espiritual, porque a lei agora não é mais a lei apenas falada ou aplicada, que foi escrita em tábuas de pedras, mas a lei agora vai ser aplicada nos corações. Quando Jesus Cristo chega, que ele vai fazer a sua ceia no capítulo 26 de Mateus, ele fala: este sangue é o cálice do Novo Testamento, é o cálice da nova aliança. E agora ele chama essa nova aliança para a igreja, e as bênçãos que são ligadas na nova aliança para a igreja, é justamente o que Paulo está dizendo aqui, quando ele faz a abrangência no capítulo 1 de Efésios. São bênçãos espirituais que são dadas por aqueles que estão conectados com Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que nessa nova condição, nós temos um céu para morar, nós temos uma fé em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que vem a nós temos a seleção de Deus pela nossa vida por amor a Ele. Ele nos selecionou, mas
é importante que você perceba que essa seleção, ou essa predestinação que é dita aqui, ela deve ser vista pela luz do que Paulo fala no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13, ele diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, bênçãos espirituais está ligada a essa nova condição. E aí, como você tem uma nova condição diante de Deus, através da pessoa de Cristo, então você vai conseguir enxergar o que o subponto 2 diz. Ele diz: agora que você, nessa nova posição em Cristo, tem bênçãos espirituais. Bênção do Espírito Santo. Bênção que são de um reino diferente do nosso reino, de uma dimensão diferente da nossa dimensão. Porque perceba que nas alianças que foram feitas com os homens, as bênçãos estavam conectadas com as coisas daqui. Era terra, era nação, era pessoas que sairiam, descendentes que seriam abençoados. Fazer agora essa afirmação das bênçãos espirituais, nós podemos ver agora uma mudança também na questão da bênção, porque está se fazendo uma aliança com um homem Deus. Quem está fazendo agora essa nova aliança é o próprio Jesus Cristo, aquele que desceu da glória, que veio aqui, se fez homem, e como homem suportou nossas dores, e ao suportar as nossas dores, e conhecer as nossas limitações, foi pendurado no madeiro, e lá conseguiu trazer para nós a salvação que foi planejada, projetada pelo próprio Deus. E aí, uma vez que, conhecendo que Ele é de cima, das regiões celestiais, que Ele é do céu, também as suas bênçãos, ou os seus benefícios para as nossas vidas vão ser espiritual. Por isso que são bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais, como é dito aqui no versículo 4, ele diz: e nos elegeu para sermos santos. A eleição aqui, ela tem um propósito de santidade. Predestinou-nos para sermos filhos. A predestinação tem esse propósito de nos tornar filho. Nos fez agradáveis para si. Antes, nós vivíamos de forma que desagradávamos a Deus. De forma que o Senhor era irado por conta das nossas ações. E agora, com essa vinda de Cristo, possibilitando as bênçãos espirituais através da morte na cruz, nós agora somos aceitos por Ele. Ele nos aceitou, Ele nos acolheu, Ele nos remiu, Ele nos fez agradável. Nós desagradávamos a Deus pelos nossos pecados, mas agora, com Jesus, nós conseguimos ser agradável ao Pai. Amém? Então, nós vamos chegar para o segundo ponto. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Os irmãos estão aí interagindo. Alguém fez aqui uma pergunta, né? E cuidado, irmãos, peço só para ter um cuidadinho com muitas perguntas por causa do tempo. Então, a pergunta é a seguinte: o pastor Wagner está perguntando se ele pode dizer que nesse texto de Efésios 3, está sendo lido agora, está todo o plano da salvação. Essa é a pergunta. Todo o plano da salvação está aqui. O Pai planejou,
o Filho executou e o Espírito Santo aplicou e continua aplicando. Sim, essa é uma ideia que é trazida quando se faz uma leitura do texto, porque você consegue perceber a Trindade trabalhando em conjunto. Deus, ele é bendito, mas ele é bendito por quê? Porque tem pessoas que se beneficiaram dessa bênção e reconhecem a bênção, e agora estão bendizendo a Deus. Essas bênçãos que são benditas, elas chegaram para nós através da pessoa de Jesus Cristo, mas são aplicadas a nós através do Espírito Santo. Quem aplica em nós essa operação da salvação, que está aqui sim, porque essa carta tem a finalidade de dizer da igreja, ela é eclesiológica, então a intenção dela é dizer como é que a salvação se projetou, quais bênçãos é para a igreja e como devemos viver. Então a ideia é justamente isso. O Pai, ele planeja e recebe louvor, o Filho executa, trazendo a conexão do louvor que vai para Deus, para também nós, no sentido de sermos abençoados uma vez que estamos nele, e o Espírito Santo de Deus, ele aplica as bênçãos. A salvação só foi possível depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, e a aplicação dessas bênçãos aqui em Efésios, ela é feita pela obra do Espírito Santo. Ele quem traz adoção, com Jesus Cristo sendo transformado em nós, adoção de filho, ele quem traz regeneração, santificação. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem muitas coisas que o livro diz, o livro é muito rico, mas se tiver respondido, amém. Se não tiver, pode mandar outra pergunta aí mais específica. Então, no segundo ponto, nós temos uma vida cristocêntrica nesse mundo. Essa vida cristocêntrica, talvez penso eu que está mais ligado, talvez estaria mais ligado à teologia prática da carta que Paulo está escrevendo aos Efésios. Mas o autor da revista chama a atenção, em primeiro lugar, para um mistério que é revelado, que é o primeiro subponto. Um mistério que é desconhecido. Quando você vai para Colossenses, no capítulo 1 e versículo 26, esse mistério é desvendado. Colossenses capítulo 1, versículo 26, é dito o seguinte, prefiro ler partindo do versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. É impressionante o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que tem alegria nos seus sofrimentos. E a razão tem alegria nos sofrimentos pelos irmãos, pela igreja, por vocês. E ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Parece que a ideia é dizer o seguinte, não teria Cristo concluído a sua obra, precisaria que Paulo preenchesse, está faltando alguma coisa? Não, o que Cristo fez está completo. A obra da salvação, ela está plenamente completa. O que acontece é que ainda existem pessoas que precisam vir a Cristo, que precisam chegar aqui, que precisam estar ligados em Cristo, que precisam receber as bênçãos de Cristo, e enquanto essas pessoas não chegarem aqui, enquanto esse tempo não for concluído, assim como Paulo, nós também estamos preenchendo o que resta das aflições de Cristo na nossa carne, e a ideia é feita em favor do próprio corpo de Cristo, que é a igreja, do qual ele diz no verso 25, tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado nos seus santos. Este Deus quis dar a riqueza da glória desse mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, a esperança da glória. E aí, esse é o mistério. Você vai perceber que jamais, lá no proto-evangelho do capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, quando diz que da semente da mulher vai nascer um, que vai esbagaçar a cabeça da serpente, mas ela vai ferir o calcanhar dele. Ali, aquelas pessoas da época, elas não tinham uma noção ampla, clara, de que essa pessoa que viria seria Jesus Cristo. A revelação, ela é um progresso. Perceba que a Eva até imagina que seus filhos é quem vai, de fato, ter essa função, porque a revelação está em progresso. Eles não têm aquele entendimento. Então, esse mistério que foi escondido, ele agora é ampliado, horizontado, é trazido à tona, é descortinado. Ele vem para nós agora, escondido para eles, mas veio passando pelo Pentateuco, ele passou pelo fio de escarlate de Raabe nos livros históricos, ele passa na poesia, quando Jó diz, o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele passa também nos profetas, quando o Isaías vai dizer que da raiz de Jessé vai vir um rebento que vai trazer modificação agora para as vidas que estão em pecado, e essa revelação vai se estendendo de forma que, quando chega em João, na beira do rio Jordão, ele, ao ver agora o progresso, o clímax da revelação, aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode ver uma ampliação desse Cristo em nós, na própria carta que Paulo escreve aos Efésios. Quando você no capítulo 2, vai perceber, no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 3, versículo 1 e 9, diz assim: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação de Deus a mim, da graça de Deus a mim, confiando em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado ser o mistério, conforme escrevi há poucos, resumidamente, no capítulo 2, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E qual é o mistério de Cristo? Ele vai dizer, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta pelo Espírito Santo. Esse mistério que esteve oculto é justamente o que Paulo vai dizer no versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. E aí agora ele revela de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então esse mistério, ele é ampliado pelo próprio Paulo, quando ele diz que a igreja, que foi desconhecida no Antigo Testamento, agora ela é conhecida por todas as etnias que vão chegando agora, se conectando em Cristo e recebendo os benefícios que está escrito em Efésios aqui, benefícios de ter sido escolhido antes da fundação do mundo, predestinado, eleito, comprado pelo sangue, redimido. Esses benefícios que são trazidos agora por todas as etnias que antes eram de alguma forma excluídas por Israel, agora se chega pela pessoa de Cristo, todos eles estão chegando, os gentios, nós que estamos excluídos, que não conhecíamos esse grande projeto, agora Paulo está dizendo,
foi revelado Cristo nos gentios. Pedro teve essa experiência de perto quando ele recebe um convite para ir na casa de Cornélio. Relutante, mas foi. E quando foi, ele percebeu a dimensão dessa revelação. E ele começa a ficar abismado, porque ele diz: Deus também, na pessoa de Jesus, escolheu salvar os gentios e revelar para ele o propósito da salvação, assim como revelou para nós. Então, essa é a ideia dessa revelação, desse mistério. E aí, nós temos aqui, no segundo subponto, a plenitude dos tempos é quando Cristo se revela, é justamente quando o tempo está cheio. A ideia aqui é de um tempo preparado para a chegada desse que era obscuro no Antigo Testamento, desse que está chegando na obscuridade, mas que agora há um cenário armado no Novo Testamento. Tem aí o mundo grego trazendo a língua como oficial de várias comunidades, facilitando aí na propagação do Evangelho. Tem Roma trazendo aí as suas cidades pavimentadas para facilitar no progresso do Evangelho. E tem os judeus com a revelação de Deus nas suas mãos, trazendo essa revelação para o povo. Então nós temos aí esse tempo pleno, esse tempo cheio, preparado, já ornamentado para chegar o Senhor Jesus. E Ele chega se revelando e trazendo nós para pertinho dEle. E aí, tudo isso tem uma finalidade. No subponto 3 é dito, do ponto 2, para o louvor da sua glória. Parece meio narcisista essa ideia, mas não. Deus é perfeito, e por ser perfeito, por ser um Senhor majestoso, por não variar, por não ter nenhuma dificuldade como nós temos de coração, Ele faz com que a sua glória chegue aqui através da pessoa de Jesus Cristo e chega até nós, nos tira deste mundo corrompido, nos salva, nos redime, nos tira das trevas, nos dá agora uma nova posição nele. Nós somos embutidos na pessoa dele. Por sermos embutidos na pessoa dele, nós estamos agora recebendo essas bênçãos que são espirituais, por conta dele que mora nessas regiões, por conta dele que habita, por conta dele que é dessas regiões. Recebemos essas bênçãos espirituais e ela vem para nós. E quando ela vem, o que acontece é um efeito bumerangue. Ela vem, mas ela volta e retorna para Ele como glória. A glória que volta para Deus, porque é devido a Ele, é a glória que vem para nós, nos enche desse pouquinho agora de Deus, desse pouquinho de Deus em nós agora, trazendo essa satisfação espiritual, tendo como ideia aqui agora de nos fazer lembrar desses momentos de Deus em nós, do que seremos quando lá estivermos com Ele. Por essa razão, essa ideia toda essa ideia de Deus, de projetar, de mandar seu Filho, de fazer com que o Espírito Santo execute, mas não só execute, viva executando, ela tem o beneficiário maior é o Senhor Deus e a glória dele. E aí, é interessante observarmos que se o homem, se perder o homem, que não se encontra, se perde o homem, que não se encontra nele, mas se encontra o homem que nele tem
satisfação plena. Existem pessoas sem direção, sem rumo, sem saber para onde vai. Existem pessoas desmotivadas no cristianismo, elas não sabem por que deveriam orar, elas não sabem por que deveriam ler a Bíblia, por essa razão não oram, não ler a Bíblia, porque acha que a leitura é artificial, superficial, o que vale é o que se está propondo aí, com novas tendências dentro da igreja. Então, as pessoas vivem dizendo que são cristãs, que amam a Deus, mas não tem satisfação na pessoa de Deus, não é plena nele, não consegue ver o resultado da glória de Deus nele. E elas, por serem insatisfeitas, não oram, não buscam, não sentem nada de Deus, elas vivem nesse estado de religiosidade, mortas, desconhecendo sua chamada, sua vocação, desconhecendo porque aqui está, e assim vão vivendo, né? Elas não sabem que ao viver para Deus, você está glorificando a Deus. Eu lembro que eu participei de um culto uma vez, e eu vendo um irmão indignado, porque a igreja estava calada. E ele dizia assim: dê glória a Deus, igreja. Como é que vocês querem ir para o céu? Vocês não dão glória a Deus. Igreja que não dá glória a Deus, não vai para o céu. Tem que gritar, tem que pular, tem que... E aí a ideia dessa pessoa de glorificar a Deus era chegar no culto e começar, glória, aleluia. Essa era a ideia que era passada por esse irmão. O que acontece é que por mais que alguém deva sim dar glória a Deus, se você der glória a Deus apenas com a sua boca, você pode estar fazendo como é dito na palavra do Senhor. Esse povo, eles estão me honrando com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você pode acontecer de estar dando glória a Deus aqui, gritando, mas o seu coração pode estar longe do Senhor. Na verdade, a glorificação que nós damos a Deus é conhecendo a satisfação plena nele, vivendo para ele, entendendo que é nele que nós temos os privilégios que Paulo está falando aqui. E uma vez que eu sei que eu era um bebedor de cachaça, um drogueiro, uma pessoa que vivia à margem da sociedade, que não tinha nenhum valor, não valia exatamente nada. E aí, você de repente, transformado por Jesus, sabe que vai morar no céu, tem uma vida completamente diferente. O resultado disso deve ser glória a Deus. É o resultado de uma vida nova. Glória a Deus não se dá apenas com os lábios, glória a Deus se dá com os pés, com o coração, com as atitudes, com a vida, com o progresso espiritual. Glória a Deus se dá a Ele vivendo para Deus nessa nova vida. E aí você vai perceber, quando você estuda Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 16, nós temos aqui Paulo fazendo a sua teologia, chamada eclesiologia. Ele está tratando com a igreja, ele está trabalhando com a igreja, e aqui na parte mais teórica da coisa, ele está falando como é que processou-se a salvação, como é que isso deu, e como ele faz convergir todas as coisas nele, através da salvação. Mas quando você pega no capítulo 4, aqui, para a gente fechar o ponto 2, quando você pega no capítulo 4, do versículo 17, você vai ver que essa teologia, ela vai passar agora, não para ficar apenas na teoria, mas para a parte prática da coisa. E quando você vai, do versículo 17 em diante, para frente, até o capítulo 6, é justamente a teologia na prática. No capítulo 5, ele vai chamar a atenção para dizer o seguinte: sejam imitadores de Deus. Como?
Aí no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer: isto, porém, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso é viver de forma prática aquilo que se aprendeu com Deus na sua palavra. No capítulo 4 e versículo 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Isso é viver a teologia prática. No capítulo 5 você vai ler: deixa as trevas e vem para a luz. No versículo 18 ele diz: não se embriague com as idolatrias desse mundo, mas viva sendo cheio constantemente do Espírito Santo. Mais prático ainda é quando ele diz: sujeitem-se. E aí essa sujeição, marido e esposa, filhos e pais, servos e empregados. Nós temos aqui a prática na vida cristã, que está ligada ao ponto 2, uma vida cristocêntrica. Só chamando a atenção aqui para os irmãos verem como é importante pegar o que a Bíblia diz e transportar para os nossos pés, transportar para nossas mãos, transportar para o nosso coração, transportar para a nossa língua, para a nossa mente, para os nossos estudos, para a nossa criação com os filhos, para a nossa participação com os irmãos. É importantíssimo viver essa vida cristã. E por último aqui, nós temos o terceiro ponto, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. E ele vai dizendo, no capítulo 1, do versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo, ele não foi só prometido, mas ele é uma promessa em nós, promessa de que essas bênçãos de Deus que chegaram a nós é mantida pela ação do Espírito Santo em nós. Perceba que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma esporádica, ele não habitava nas pessoas no Antigo Testamento, mas ele manifestava-se em tempos e tempos. Quando nós temos o Novo Testamento, chegamos no Novo Testamento, nós vemos que esse Espírito Santo que agia de forma esporádica, agora ele vem, e ele vem para garantir em nós as bênçãos de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Talvez você fique perguntando: como é que é essa vida mística, essa união? Como é que eu tenho garantia de que eu fui salvo? Como é que eu tenho garantia da adoção? Qual é a garantia que eu tenho? A garantia é, Jesus disse no capítulo 14 de João: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um Consolador. E esse Consolador, ele promete reservar para você a felicidade de todos esses benefícios: felicidade da adoção, felicidade da predestinação, felicidade do resgate. Tudo isso é mantido pelo Espírito Santo. E também esse Espírito Santo, ele é o penhor. O Espírito é o penhor, é a primeira parcela da prestação. Talvez o versículo 14: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E então, baseado nesse texto, o Espírito Santo de Deus, como primeira prestação, está habitando em nós, vivendo dentro de nós. Nós que somos a igreja, tenho percebido durante esse tempo de pandemia, que as pessoas têm dito: e aí, a igreja fechada, as portas da igreja fechadas. E eu percebo diretamente um catolicismo no pensamento dos irmãos, porque eu posso pensar que o prédio está fechado, a igreja não fecha. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, enquanto você, como igreja, você tem o penhor do Espírito Santo, a primeira prestação
Deus é quem está guardando a sua vida através desse penhor, o Espírito Santo que habita agora em nós, que não age mais só esporadicamente, mas que trabalha agora aqui em nós, nos garantindo, porque Ele é promessa, nos garantindo, porque Ele é penhor, é a primeira prestação, nos garantindo esses benefícios, e nos garante também que quando Ele voltar, Jesus, esse Espírito Santo de Deus vai trabalhar para que a igreja chegue até lá. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que essa palavra tenha encontrado guarida no seu coração, que você possa pegar essa parte teórica aqui agora da mensagem e possa fazer aplicações para a sua vida, que você possa entender os benefícios de ser um cristão. Você é um cristão e tem benefícios, e esses benefícios estão no capítulo 1 de Efésios. Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por todos os teus benefícios que foram nos dados como igreja. Agradeço ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, pela aplicação dos benefícios do Espírito Santo em nós. Agradeço pela frutificação que será feita a ouvir, ó Pai querido, e a guardar essa palavra. Te agradeço por esses momentos tão abençoados, Senhor Jesus Cristo, que passamos aqui. Que possamos crescer em Ti, ó Pai, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo em Ti, ó Pai querido, a perfeição, soberania, sabendo que nós somos pessoas imperfeitas, somos pessoas complicadas, mas em Ti, ó Pai, encontramos estabilidade espiritual para poder viver no casamento, na vida aqui, ó Pai querido. Te pedimos, ó Pai, Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. À noite estaremos aqui transmitindo o grande culto. Os irmãos estarão trabalhando aqui à noite. Espero que você chegue aí à noite, abrindo também esse leque para outros irmãos, convidando pessoas para ouvir a poderosa palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.